Damos-lhe conta que Nicolás Maduro foi ouvido no Tribunal Federal em Nova York e declarou-se inocente. Algemado e escoltado por agentes federais, o presidente deposto da Venezuela vai responder por narcoterrorismo e posse de armas. Nova Iorque acordou hoje com uma imagem que correu o mundo. Nicolás Maduro, o homem que durante mais de uma década liderou a Venezuela, chegou algemado ao coração da justiça norte-americana. De helicóptero, escoltado por agentes armados, o presidente deposto da Venezuela aterrou no heliporto junto ao Tribunal Federal de Manhattan. Vestia roupa bege, ténis cor de laranja e trazia as mãos presas por braçadeiras de plástico. À chegada, foi colocado numa carrinha blindada e transportado sob forte aparato de segurança até ao edifício do tribunal. À porta, agentes federais. Dentro, um dos juízes mais experientes dos Estados Unidos. Nicolás Maduro foi presente ao juiz federal Alvin Hellerstein, de 92 anos, magistrado que já presidiu a processos históricos, como os ataques de 11 de setembro. Em causa estão acusações pesadas: narcoterrorismo, conspiração para enviar cocaína para os Estados Unidos e crimes relacionados com armas de guerra. Se for condenado, Maduro arrisca décadas de prisão ou mesmo prisão perpétua. Em tribunal, o presidente deposto perante o juiz declara-se inocente. Não sou culpado, sou um homem decente. Ainda sou o presidente do meu país. Segundo os procuradores federais, o agora presidente deposto venezuelano estará ligado ao tráfico internacional de droga desde o início da sua carreira política, ainda como deputado, passando pelo governo e pela presidência iniciada em 2013, após a morte de Hugo Chávez. A acusação remonta a 2020, mas foi atualizada nos últimos dias, com novos detalhes e novos arguidos, entre eles Cília Flores, mulher de Maduro, que também foi hoje levada ao tribunal. Para a defesa, o venezuelano escolheu o nome de peso Barry Pollack, advogado de Washington, com mais de 30 anos de carreira, conhecido por ter negociado o acordo que levou à libertação de Julian Assange. A audiência de 30 minutos terminou com o advogado a destacar problemas com a legalidade da operação militar dos Estados Unidos. A próxima audiência, em tribunal, foi marcada para 17 de março. Líderes de 6 países europeus assinaram uma declaração conjunta em defesa da autonomia da Groenlândia. Os líderes rejeitaram as ameaças do presidente norte-americano Donald Trump de anexar o território sob controle da Dinamarca. Os líderes de Espanha, França, Alemanha, Reino Unido, Itália e Polónia manifestaram apoio à autonomia da Groenlândia, sublinhando que a ilha ártica pertence ao seu povo e rejeitando as recentes declarações do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, que voltou a defender a anexação do território. Numa declaração conjunta, os dirigentes europeus alinharam-se com a posição da primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, que exigiu o fim das ameaças norte-americanas contra um aliado histórico da NATO. Trump afirmou numa entrevista que os Estados Unidos da América precisam da Groenlândia, alegando preocupações com a presença russa e chinesa na região. As declarações provocaram reação imediata do primeiro-ministro da Groenlândia, James Frederik Nielsen, que classificou as expressões como inaceitáveis e sublinhou que o território é uma democracia. A União Europeia reforçou que a Groenlândia não está à venda e garantiu estar em contacto com as autoridades locais. Mette Frederiksen alertou ainda que qualquer ataque norte-americano a um país da NATO teria consequências graves para a aliança e para o sistema de segurança internacional, lembrando que a Dinamarca já investiu mais de 1.000 milhões de euros no reforço da segurança no Ártico. Apesar disso, a Casa Branca reiterou que considera a Groenlândia parte essencial da estratégia de segurança dos Estados Unidos da América, mantendo elevada tensão diplomática. No giro pelo mundo, a Rússia atacou esta terça-feira a Ucrânia com 61 drones, dos quais 53 foram abatidos. O anúncio foi feito pela Força Aérea Ucraniana, que registrou impactos de 8 aparelhos não tripulados em 6 locais.
Além do ataque, as forças ucranianas anunciaram que destruíram um total de 4.071 objetivos russos só nos primeiros 5 dias do ano, acumulando 832 mil voos de combate e 168 mil objetivos inimigos. Dos objetivos constam 532 carros de combate, 2.500 peças de artilharia e obuses, 7.697 veículos, 5.548 motos e mais de 50.238 efetivos. Em comunicado, a mesma fonte especificou que aquelas aeronaves teleguiadas usadas no ataque foram do tipo Shahed e Gerbera, lançadas de Milorov, Kursk, Oriol e do território ucraniano ocupado pela Federação Russa Donetsk. O navio de assalto anfíbio Alexander Otakovsky da Rússia esteve atracado em São Tomé e Príncipe este fim de semana. A Ação Democrática Independente do ex-primeiro-ministro Patrícia Trovoada acusou o presidente e o governo são-tomense de permitirem a entrada e transbordo de mercadoria do navio de guerra russo sem conhecimento do Parlamento. Em comunicado divulgado pela agência russa, o gabinete da assessoria do Ministério da Defesa e Ordem Interna confirmou que o navio esteve no país de 3 a 5 de janeiro numa visita de trabalho e no âmbito do qual foi fornecido apoio técnico militar para as Forças Armadas de São Tomé e Príncipe. De acordo com a nota, a missão enquadra-se no interesse de reforço das capacidades de defesa do país e de desenvolvimento da cooperação militar e técnico-militar entre a Rússia e São Tomé, na base dos acordos assinados em 2024 entre o anterior governo e a Rússia. Phnom Penh comunicou a Bangkok ter disparado acidentalmente contra território tailandês, anunciou o exército da Tailândia após acusar o vizinho de violar o cessar-fogo e ferir um soldado numa zona fronteiriça. Uma unidade militar na zona foi contatada pela parte cambojana, que afirmou que não havia qualquer intenção de disparar contra o território tailandês e que o incidente tinha sido causado por um erro operacional, referiu o exército tailandês em comunicado. A Tailândia tinha acusado o Camboja de violar o cessar-fogo entre os dois países, em vigor há 10 dias, com disparos de morteiros. Um cessar-fogo pôs fim em 27 de dezembro, a 3 semanas de combates que causaram pelo menos 47 mortes e provocaram a deslocação de quase 1 milhão de pessoas de ambos os lados da fronteira disputada. Os Estados Unidos retiraram nesta segunda-feira sua recomendação de que todas as crianças sejam vacinadas contra a gripe e 3 outras doenças, medida que promove um dos objetivos de longo prazo do secretário de Saúde. A decisão de remover a recomendação das vacinas foi tomada um mês após o presidente Donald Trump pedir a redução do número de vacinas no calendário das crianças, dizendo que os Estados Unidos da América precisam se alinhar a outras nações desenvolvidas. A medida foi tomada fora do processo típico de recomendações de vacinas, no qual um painel externo de consultores especializados dos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças considera os méritos de cada vacina com vistas à saúde pública. A queda intensa de neve e a formação de gelo provocaram pelo menos 5 mortos em França. A tempestade causou fortes perturbações nos transportes, levando ao encerramento de vários aeroportos no país. A vaga de frio que atinge a França está a causar sérios transtornos em todo o território. Pelo menos 5 pessoas morreram em acidentes rodoviários relacionados com a neve e o gelo que se instalaram após as recentes precipitações, sobretudo no norte e oeste do país. Segundo o Ministério dos Transportes franceses, 6 aeroportos permaneceram encerrados na manhã desta terça-feira devido às condições meteorológicas adversas.
Na região de Paris, apesar de não haver registro de voos cancelados, a circulação rodoviária e os transportes públicos foram severamente afetados. Na região pariense, apenas cerca de 30 autocarros estiveram em circulação depois da frota ter sido totalmente suspensa na tarde desta segunda-feira. No setor rodoviário, várias linhas de comboios de alta velocidade tiveram a velocidade limitada, enquanto algumas ligações no oeste do país foram mesmo interrompidas. Nas estradas, o gelo provocou derrapagens e capotamentos, obrigando as autoridades a impor restrições de velocidade e a apelar à prudência dos condutores. Os serviços meteorológicos alertam para novas e mais intensas quedas de neve a partir da noite desta terça-feira para quarta-feira, mantendo o país em estado de vigilância reforçada. A forte queda de neve também atingiu várias regiões, provocando atrasos e cancelamentos de voos. As condições meteorológicas causaram ainda perturbações no transporte ferroviário e falhas no fornecimento de energia elétrica, afetando milhares de pessoas. A intensa queda de neve registrada nos últimos dias está a causar grandes constrangimentos em vários países europeus, com impactos significativos nos transportes e no fornecimento de energia. Aeroportos e linhas ferroviárias enfrentam atrasos e cancelamentos, enquanto milhares de pessoas ficaram temporariamente sem eletricidade. Em diversas regiões, a tempestade de neve danificaram linhas elétricas, provocando falhas no abastecimento. No sul da Roménia, mais de uma centena de localidades registraram cortes de energia, afetando cerca de 23 mil famílias. As autoridades apelaram à população para permanecer em casa sempre que possível, devido às difíceis condições de circulação. Nas zonas montanhosas, a situação é ainda mais crítica. Muitos veículos ficaram retidos na neve, agravados por eventos fortes e pela acumulação rápida de neve que, em algumas áreas, chegou a atingir meio metro em apenas poucas horas. Na Sérvia, grande parte do território encontra-se coberto de neve. No aeroporto de Belgrado, vários voos foram cancelados devido ao frio extremo e às má condições meteorológicas. As autoridades alertam ainda para a possibilidade de novas quedas de neve e granizo, especialmente na região central do país, o que poderá agravar cortes de energia e dificultar ainda mais o trânsito nos próximos dias. O salário médio na maioria dos países da União Europeia não cobre as despesas básicas de um adulto, tendo em conta o custo de vida. Um estudo recente mostra que Portugal está colocado entre os piores lugares. A investigação, conduzida pela GISMA University of Applied Sciences, mostra que em praticamente todos os países da União Europeia, o salário mínimo legal não é suficiente para cobrir as necessidades básicas de vida de um indivíduo e muito menos de uma família. A situação mais preocupante é a do Chipre, onde o salário mínimo líquido se situa nos 886 euros, enquanto o custo médio de vida mensal ronda os 1.800. Logo a seguir, surgem países como a Chequia e Malta, com déficits que podem chegar aos 803 euros. Logo atrás aparece Portugal, com um déficit de 717 euros. O estudo aponta que o custo médio de arrendamento de um T1 ronda os 934 euros, valor que, somado às restantes despesas básicas de uma pessoa sozinha, eleva o custo para cerca de 1.600 euros. No sentido oposto, em excedentes, estão países como a Bélgica, Dinamarca, Suécia e Países Baixos. Para efeitos da análise, em cada caso foi assumido o rendimento líquido de um emprego a tempo inteiro, ou seja, as 40 horas semanais. O Tribunal Judicial da cidade de Maputo determinou a libertação do cidadão turco detido na semana passada. A decisão ocorre mediante termo de identidade de residência, enquanto decorre o processo judicial.
O cidadão turco Enver Sinar, crítico declarado do presidente da Turquia, foi libertado esta terça-feira pelo Tribunal Judicial da cidade de Maputo após o primeiro interrogatório judicial. A decisão foi anunciada pelo seu advogado Henrique Júnior, que confirmou que o empresário vai responder ao processo em liberdade mediante termo de identidade e residência. Segundo a defesa, a detenção levanta sérias preocupações quanto ao respeito pelos direitos fundamentais do arguido, incluindo o direito à defesa e à assistência jurídica. O advogado denunciou ainda alegadas violações das prerrogativas dos advogados durante o processo de captura e detenção conduzida pelo Serviço Nacional de Investigação Criminal. Enver Sinar vive em Moçambique desde 2017 após abandonar a Turquia devido a pressões políticas por ser um crítico do regime de Erdogan. Organizações internacionais de direitos humanos manifestaram-se contra sua detenção, classificando-o como mais um caso de perseguição política transacional. As autoridades turcas solicitaram a extradição de Enver Sinar, acusando-o de envolvimento numa tentativa de golpe de Estado, financiamento de movimentos contestários e associação criminosa. No entanto, Moçambique não possui acordo de extradição com a Turquia. O empresário, que é representante legal da Willow International School em Moçambique, aguarda agora o desenrolar do processo judicial e a decisão final sobre o pedido de extradição.